Então, a gente tem realmente uma grande expectativa e nessa versão agora, pelo recurso que a gente tinha, a gente dimensionou o edital de uma determinada maneira. Esperávamos até, né, utilizar um pouco daquele acordo que a gente tinha lá na FAP com a CAPES, né? Não foi possível, mas a ideia nossa, e por isso a grande expectativa, é que essa linha de pesquisa ela seja ampliada, né? Que a gente possa, numa versão próxima, que eu já estou aqui discutindo com o pessoal, a gente incluir até ações mais afeitas à pós-graduação, com bolsa de mestrado, que nessa versão agora não foi possível, mas a ideia é exatamente consolidar. E para isso, de fato, a gente precisa eu diria, obviamente, do empenho de todo mundo se empenha, não vou ensinar Pai Nosso a nenhum pesquisador, a vigário, todos são, mas, assim, em relação à expectativa, não para demonstrar a expectativa da superintendência, do secretário, mas, assim, essa própria contribuição com os setores da educação, né? A gente vê o pessoal da área de computação lá, com computação, de orçamento, com as planos, de pedagógico, lá com o departamento de educação. Então, a gente espera, de fato, que essa sinergia possa acontecer, para que a gente, de fato, tenha um programa duradouro. Então, é dizer para vocês, nesse aspecto dessa expectativa, dizer que a gente buscou, inclusive, quando eu vi a demanda do edital, né, Flávia sabe disso, a gente talvez a gente vem buscando, e a gente ampliou o recurso não por outra razão, porque a gente específico não podia, a Procuradoria Geral do Estado, do porquê que vai contratar mais. Então, realmente, a gente tem uma grande responsabilidade de mostrar que, e a minha argumentação todo o tempo aqui, a minha argumentação que eu digo da Secretaria, junto aos órgãos do Estado, Secretaria da Fazenda, Procuradoria Geral do Estado, dizendo assim, olha, a educação do Estado, a gente está fazendo um esforço grande, nós estamos lá nos últimos lugares, a gente não acha que esse é o lugar que nos cabe, a gente tem uma infraestrutura que não é a melhor do mundo, mas é uma infraestrutura bem razoável, se a gente compara com outras redes, tem um corpo técnico efetivo, qualificado, tem condições de fazer muito melhor do que aparece, e a gente está lá nos últimos, 25º, tem problema de evasão, tem problema de aprendizagem, tem problema de extorsão em idade séria, e a equipe da Secretaria é muito empenhada, as equipes aqui internamente, mas a ajuda externa, as análises, os caminhos que a pesquisa, né, que essa abertura vai proporcionar, a gente enxerga como essencial, tá certo? Então, a gente espera que não seja apenas um passo, como eu falei para vocês, um edital, mas seja, de fato, um caminho de relacionamento com a pesquisa e com algumas ações que a gente está fazendo de extensão também com as instituições de ensino superior, porque a gente entende que esse é o caminho e essa é a necessidade que a gente tem para a educação do Estado. A gente tem que fazer uma coisa que seja duradoura e é essa a nossa expectativa. Para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que a gente também está buscando fazer uma ação similar com projetos que a gente teve selecionados de nível nacional, né, com editais lá do CNPq, e dizer para vocês, né, em alguns momentos aqui, alguns pesquisadores, mas o que é que vocês fizeram, não sei o quê, reclamaram aqui do processo de julgamento, mas dizer para vocês que todo o processo de julgamento, absolutamente todo o processo de julgamento, foi feito como é feito na área da ciência e tecnologia, com os comitês externos, independentes, que a FAP colocou. Se não me engano, consultores do Ceará. A Flávia talvez possa falar melhor um pouco disso.
E aí, para pontuar vocês, o que nós fizemos aqui na Secretaria de Educação, primeiro, foi colocar as áreas. Segundo, olhar se os projetos tinham aderência. A partir daí, todo o mérito que vocês têm, todos vocês, estão todos de parabéns. Vocês receberam um crivo de qualidade dos consultores externos. Então, os projetos que estão aqui são projetos muito bem avaliados. Infelizmente, alguns outros projetos bem avaliados a gente não conseguiu, exatamente por conta da dimensão do recurso, mas saibam, em relação ao recurso inicial, nós triplicamos o valor para conseguir contemplar. Eram 10 projetos, nós estamos contratando 32 projetos, né, nessa faixa, e com essa expectativa que eu falei para vocês. Aqui internamente, então, a gente fez o alinhamento e depois a gente simplesmente elencou as linhas. Então, poderia ser que eu tivesse muitos projetos bons na área pedagógica, mas eu precisava também de projetos na área de apoio de computação, engenharia. Então, o primeiro projeto de cada linha dessa foi o que a gente contratou na primeira leva. E agora, na segunda leva, foram os projetos que eram meritórios, mas que estão nessa distribuição por linha. Tá? Então, só para ratificar com vocês, toda a análise de mérito de vocês foi feita externamente com os consultores independentes, e a gente está muito feliz, com expectativa muito grande em relação a essa ação, né? Esperando, como eu falei para vocês, colocar isso adiante e fazer esse acompanhamento de perto, etapa por etapa. Obrigado. Acho que passo aqui adiante. Flávio, eu estou aqui falando, mas tem a coordenação está contigo? Como é que está dessa... A quem é que eu devo essa palavra? Vou devolver a palavra, que é a nossa anfitriã, em tese, né? Bom dia, gente. Alguns já me conhecem, mas quem não me conhece, meu nome é Flávia. Todo mundo está ouvindo direitinho? Flávia, na sequência... Tá ok, mas na sequência que me passaram aqui, eu estava com o professor Josué antes. Ah, então tranquilo. Eu vou seguir a sequência aqui. Depois eu falo. Essa cerimônia, então, já que você não assume. Bom dia a todos. Flávia, ainda bem que eu tenho pouco a falar. Então, professor Josué. Eu não vou ocupar muito o seu tempo, nem o tempo dos colegas da secretaria e os colegas pesquisadores da universidade, da UNIT e de outras instituições de pesquisa. Eu só queria dizer que estamos muito felizes e há alguns meses atrás, acho que a noção de tempo a gente começa a perder quando se envolve aí no trabalho, e nessa pandemia está sendo mais complicado, mas enfim, há algum tempo atrás nós tivemos o prazer de lançar finalmente o edital, o chamamento de projetos no convênio com a FAPTEC, na realidade o chamamento da FAPTEC, a parte da Secretaria da SEDUC é apenas de demandante e de patrocinador, né, de disponibilizador dos recursos, mas era uma prática, como mencionou o professor Ricardo, que nós gostaríamos muito de institucionalizar e, nesse sentido, realmente preciso da institucionalização. Esperamos dar consistência, dar coerência, dar sustentabilidade a esta política, certo? Que é uma necessidade patente da Secretaria, certo? Para ter um olhar externo sobre a eficiência das suas ações, sobre enfim, sua missão, seus objetivos, tanto finalístico quanto em atividades meios que envolvem muitos recursos e que são muito complexos, certo? Daí a necessidade de fazer chamamento para a nossa capacidade local de pesquisa, felizmente hoje em um patamar elevadíssimo, certo, nas nossas instituições, e usar o que nós já temos de avanço local também, certo? Temos, felizmente, uma instituição de apoio à pesquisa, a nossa FAPTEC, e práticas
já estabelecidas de formação de comitês de julgamento de mérito, de comitês independentes, comitês externos, e foi nesse sentido exatamente nesse sentido que a Secretaria quer se aproximar da comunidade de pesquisadores. Não é uma aproximação por afinidades eletivas, no sentido aí no sentido poético, certo? Mas no sentido de muito objetivo, de necessidades de políticas públicas, certo? E para isso, com esse meio institucional, utilizando a expertise da nossa FAPTEC, que estamos nos aproximando da comunidade dos pesquisadores de Sergipe, das diversas instituições de pesquisa de Sergipe. Volto a insistir, nós temos muitas necessidades, uma óbvia na atividade finalística, no ensino, certo? Na educação básica, com suas diversas modalidades e etapas, e outras, talvez não tão óbvia, mas muito importante também nas nossas atividades meios. Nós temos problemas em logística, em engenharia, em computação, em gestão, certo? Como já mencionou o professor Ricardo, e por isso temos também fortes demandas nessas áreas, certo? Então, esse é o momento de contratação dos projetos e esperamos ter os resultados da inteligência instalada aqui nas nossas instituições de pesquisa para iluminar as nossas ações. E esperamos, como eu disse, manter com coerência esse fluxo de demandas que permitam que os nossos pesquisadores imaginem e redesenhem linhas de pesquisa com alguma consistência, certo? Com prazos de maturação que são um pouquinho mais longos, como nós sabemos, se queremos resultados significativos. Então, de minha parte, é só para parabenizar os colegas pesquisadores que apresentaram projetos que foram contemplados, que ainda não foram contemplados. Esperamos manter esse fluxo e temos certeza que este fluxo é produtivo, é estimulante para as duas pontas. Para a secretaria, que está demandando, que tem problemas, que apresenta problemas, e para a academia, que passa a ter um acesso privilegiado a um campo, certo? Que passa a ter uma percepção da realidade, e no nosso caso especificamente, da realidade educacional, da realidade da educação básica, tão desafiadora no nosso país e especialmente no nosso estado. Gente, muito obrigado pelo entusiasmo de vocês. Mantenham acesa a chama e a fé na ciência, na pesquisa, no conhecimento que une todos nós. Obrigado, bom trabalho a todos. Bom, obrigado, professor Josué. Vou passar aqui para a Flávia. Agora eu vou deixar a Daniela aí fazendo essa coordenação, viu, Flávia? Apareceu, vai. Bom dia. Certo. Bom dia, gente. É a Dani. Bom dia, Flávia. Como eu comecei a falar, tá? Meu nome é Flávia. Bom dia. Meu nome é Flávia, tá? Alguns já me conhecem, mas eu sou responsável, né? Eu sou a coordenadora do PROAF, que é o Programa de Apoio ao Fomento lá na Fundação FAPTEC, tá? Agora, ministro, quero justificar a ausência do nosso diretor técnico, que estava confirmado, né? Precisou ir uma apresentação do CDT. Ele foi convidado ontem, aí acabou que não vai conseguir participar. Em relação ao julgamento, né, como o Ricardo começou a falar, né, foi um julgamento bem intenso, né, como o Ricardo já falou, foram muitas propostas, foram muitos projetos submetidos, e aí, quando a gente começou, né, a pegar os proponentes, as equipes técnicas dos projetos, vi que teríamos de pedir ajuda, e aí eu recorri à FAP lá do Ceará, que prontamente me indicou, né, alguns pesquisadores que ajudaram bastante, mas mesmo assim não foi
ainda é possível concluir só com o pessoal de lá, e aí eu recorri ao pessoal de Alagoas, e aí sim a gente conseguiu concluir. Então todos os projetos foram julgados por pesquisadores ad hoc. Tá? Então, só deixar claro, foi uma corrida, né, Ricardo mandando, a gente mandando parecer, pedindo parecer, mas deu no final, tá? Ricardo pediu também para falar algumas coisas sobre orçamento, né, dos projetos e tal. Eu, né, na hora que eu passei o e-mail para todos os coordenadores aprovados, já dando algumas orientações sobre a questão orçamentária, né, e também me comprometo, assim que o recurso ele for depositado na conta dos pesquisadores, nós vamos passar o manual de prestação de contas, né, que as orientações para os pesquisadores. Tá? Então, peço o seguinte, tá? Qualquer dúvida, né, que vocês tenham na hora de fazer a execução desse recurso, que vocês mandem e-mail, tá? Consultem. Em regra, né, a gente responde com toda a brevidade. Quem conhece a equipe da FAPTEC sabe que é uma equipe diminuta, mas a gente tenta responder com a maior brevidade possível, para que vocês não façam a execução de maneira incorreta. Tá? E o que vocês têm que ter em mente sempre é o que vocês enviaram, o orçamento que vocês enviaram para a fundação. Então, qualquer coisa, né, qualquer gasto que venha ali a ser diferente do que está lá no orçamento, precisa ter a autorização, tá, da fundação, para que a gente faça o remanejamento financeiro. Não é algo engessado, mas a gente precisa verificar, tendo em vista aqui. A gente ainda vai, né, a fundação vai prestar contas também. Então, se vocês prestam contas de forma, né, incorreta, a FAP não consegue também prestar contas ao final, tá? Então, em relação ao orçamento, assim que o recurso for depositado, eu vou passar o manual de prestação de contas, vou dizer quando é que o dinheiro vai estar em conta. Eu, assim que finalizar essa reunião, vou fazer o processo de pagamento, mas eu acredito que na semana esse recurso já vai estar depositado. E aí, pessoal, questão, Flávia, conta, problema com bolsista, qualquer coisa, né, vem e se reporta à fundação. Pesquisadores que têm bolsistas no orçamento, né, alguns a gente já contratou, P2 a gente vai começar a contratar os bolsistas, então indica com uma certa brevidade os bolsistas para que a gente possa colocar na folha, tá? Então não é qualquer dia que a gente consegue inserir o bolsista, tá? Então eu quero que ele entre próximo mês, no mês anterior você já faz a indicação. Flávia, esse bolsista tem que ser para sempre? Não, você pode substituir, tá? Peraí, viu, gente, que meu computador está querendo descarregar aqui. Pronto. Pode substituir, mas também precisa ser comunicado à fundação, tá? O recurso do bolsista, ele vai ficar, né, retido, né, na fundação. Então, nada de pesquisador pagar a bolsista diretamente. A folha do bolsista vai ser paga pela fundação. Então, são detalhes, espero que vocês, né, qualquer dúvida, vocês se reportem, tá, à fundação, para que tem problema, às vezes o pesquisador acaba executando de forma correta por não consultar ali a FAPTEC. Tá? Aí eu queria também agradecer a Mary, que a gente tem se falado muito, e a receptividade da secretaria também, que a gente tem trabalhado muito, tá? E sempre estão aí disponíveis para a gente resolver os problemas que vão ali aparecendo. Tá? Diga aí mais alguma coisa, Ricardo, mais alguma dúvida dos pesquisadores? Flávia. Oi, Flávia, bom dia. Está me escutando? Estou. Flávia, uma dúvida.
compromisso nosso assinado estava lá que seriam 12 meses de trabalho, né, de projeto. As escolas ainda estão fechadas, né? A gente vai trabalhar com aluno, assim, eu acho que uma boa parte aqui vai para dentro da escola, né? A gente está vendo aí a situação dos casos de Covid em Sergipe está aumentando também. Eu não acredito que vai ter uma abertura total das escolas a tão curto prazo. Como que fica a questão do ajuste do tempo com isso, para a gente poder se programar? Professor, em relação às escolas, a gente teve o retorno dos terceiros anos, né? Mas, de fato, a recomendação que a gente está passando agora é que, no ambiente escolar, apenas aquelas pessoas que estão em atividade, né, estrita, até fornecedores, a gente está buscando restringir um pouco. Por conta do ambiente de segurança, aquelas pessoas ali estão ok, mas a gente realmente está querendo que não haja muita movimentação nas escolas. Então, em relação ao trabalho de campo, a gente pode, sim, conversar com a FAP para alongar esse prazo. Somente a partir de março é que essas escolas, segunda quinzena de março, a gente vai finalizar o ano letivo 2020. Ele finaliza no final de fevereiro, dia 20 de fevereiro, e aí a gente tem um período de planejamento, recesso, somente na segunda quinzena de março a gente retorna com algumas atividades ainda nesse modo híbrido. Então, a recomendação nossa é que qualquer atividade mais efetiva na escola, se for material de coleta de informação, aqui com a equipe da SEDUC, administração, ok. Mas na escola, realmente, a gente recomenda que só seja feito lá na segunda quinzena de março. Então, a adequação do cronograma, a gente pode fazer isso aqui com a FAP. Do ponto de vista aqui da secretaria, não vai haver problema, não. Isso, voltei, minha internet caiu. A gente só buscou, eu falei para a Flávia, fazer a liberação do orçamento, que não bolsa, né? Mas do orçamento dos projetos, para pegar o orçamento que nós temos disponível em 2020, né? Para não correr o risco de ter algum projeto com problema financeiro. Mas a ideia é que a gente seja flexível, sim, em aproveitar as contribuições de vocês. E para encerrar, eu só gostaria de propor aí ao pessoal da FAP e a equipe aqui, a Daniela, a equipe que está cuidando mais disso aqui dentro da SEDUC, que como também lá no PPSUS a gente fizesse o seminário que a gente chama Seminário Marco Zero. Ou seja, vamos fazer a liberação do recurso agora, mas imediatamente no início do ano que a gente fizesse um seminário para apresentação das propostas, dos projetos, inclusive para as equipes internas aqui da SEDUC que vão acompanhar. Fica mais fácil esse diálogo e aí a gente pode fazer esse planejamento com mais tranquilidade e apresentar, Flávia, na oportunidade, aquele detalhamento que era feito do procedimento de prestação de contas e tal. E o que a gente não quer é que haja qualquer problema. A gente está fornecendo recurso e tudo mais para dar, digamos assim, andamento e flexibilidade, né? Então, quanto mais a gente tomar todas as precauções para depois não haver qualquer problema com a prestação de contas, para a gente é o que mais interessa. Por isso que eu fiz essa solicitação aí para a FAP. Mas eu acho que está respondido, professor Silvio. Beleza. Vou devolver aqui para a Daniela, que agora é o professor Blas. Não sei se Flávia queria falar alguma coisa. Não, você respondeu, não foi? Eita. Tem pesquisadores realmente. Está horrível. Está travando, Flávia. Pronto. Não, tem alguns pesquisadores que já conversaram, né, já passaram para a FAPTEC a questão do início da execução do projeto, mas que a gente precisa fazer a contratação ainda, né, agora em dezembro.
E, no caso, se por acaso o pesquisador precisar de mais prazo, ao final só é informar com uma certa antecedência para que a gente faça o termo aditivo. Então, é isso. Obrigada, Flávia. Eu agora passo a palavra, segundo o nosso roteiro, para algum representante da universidade, acho que no caso aqui é o professor Sandro, né, que está representando... Professor Gladstone. Acho que é Gladstone. É Gladstone? Pronto, meridiano de coração do professor Gladstone, para... Estão me ouvindo? Está travado aqui. Sim. Estou sim. Pronto, Tá bom, professor Gladstone, fique à vontade para falar sobre a universidade e essa presença tão grande de pesquisadores da UFS neste edital. Exatamente, isso é o que deixa a gente muito feliz. Bem, bom dia, pessoal, a todos, né? Mais uma vez, eu já comentei no início, repito agora, para o professor Lucindo deveria estar aqui na reunião com vocês, né? Mas ele pediu para salientar que, infelizmente, não pôde participar. Houve uma reunião marcada, né, de forma intempestiva, referente a recursos para a universidade, e ele teve que participar, né, representando a universidade, e me pediu que viesse para cá. Como o Daniel muito bem citou, e Ricardo, Josué, a Flávia, a gente fica muito feliz, né, do grande número de projetos aprovados aí pela UFES nesse edital, né. Junto a esse edital, é um edital específico, um edital necessário, um edital que atende a uma demanda, né, como o Ricardo colocou, uma demanda do Estado em relação à área de educação, né, e a gente espera realmente que a universidade venha e contribua muito bem com isso. Então, os vários pesquisadores e pesquisadoras que estão aqui, né, nessa reunião, vários vinculados a programa de pós-graduação, né, vão desenvolver suas atividades aí junto a esse edital, e a gente espera realmente que isso venha a trazer ganhos, e uma coisa que nos deixou mais satisfeitos ainda, essa segunda possibilidade que o Ricardo levantou, de num próximo momento ter um edital onde contemple também a pós-graduação, né, onde a gente consiga incluir nisso bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, né, a gente consiga ampliar isso. Eu acho que com os resultados positivos desse edital, né, com as respostas que tiverem desse edital, dentro das demandas, dentro das linhas que forem lançadas, isso vai ser um excelente indicativo para o próximo edital e para conseguir ampliar e chegar nessa parte de pós-graduação também, né, nas diversas áreas, e pode ser um modelo até para outras secretarias, trabalhar no mesmo princípio que está trabalhando, como você colocou, Ricardo. Tem o PPSUS, agora tem esse da educação, outras secretarias, né, dentro do Estado que possam trabalhar no mesmo sentido, e a gente consiga desenvolver aí vários editais que atendam às instituições de ensino e pesquisa do Estado. Então, assim, eu agradeço pelo convite de estar aqui com vocês, né, em nome da universidade, desejo realmente a todos aí que consigam desenvolver bem, diante de tudo isso que a gente está, seus projetos e suas pesquisas, e a gente consiga realmente apresentar, né, bons resultados para o Estado e levar o Estado para uma condição aí dentro da estrutura de educação que tem, a gente conseguir elevar os índices e alavancar o crescimento do Estado dentro da área. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigada, professor Gladstone. No nosso roteiro, a gente franqueia a palavra para algum representante de outra instituição que teve projeto aprovado neste edital. Dani, eu posso... Oi? Posso falar uma... Pode, Flávia, pode. É só porque estou respondendo aqui no chat aos pesquisadores, vejam. Isso, no chat tem várias perguntas. Gente, o processo de pagamento está sendo enviado amanhã, então quem não abriu conta precisa abrir conta urgentemente. Tá? Primeira coisa, o primeiro e-mail que eu mandei foi justamente, venham pegar a declaração para abertura de conta, porque a gente precisa da conta aberta para a gente fazer o pagamento. Tá? Então, quem não abriu conta, abram, assim, precisam até amanhã, às 10h30. A professora, eu não me lembro mais o nome, perguntou se o recurso seria depositado em parcelas. Sim, em parcelas. A Asclam me passou um valor do que foi liberado e a gente vai ratear entre os projetos aí essas parcelas.
E a professora Cristiane perguntou sobre... Podia ser Banco do Brasil. Não, só pode Banese, professora. Flávia, também tem uma pergunta aqui. Oi. Pagamento dos recursos projeto. Peraí, desculpa. Está subindo. Os bolsistas, a gente começa também a pagar esse mês. Científica. Isso. Contrata agora, primeiro pagamento em janeiro. Ok, este mês. Eu tenho uma pergunta, Mais Flávia. alguma dúvida? Sim, eu. Pode ficar à vontade. É porque tem professora Mariana também, acho que falou alguma coisa. Pronto. Oi, Jussara. Oi, bom dia a todos. O meu projeto é sobre orçamento, e eu vou trabalhar primeiro com a questão do próprio orçamento da secretaria, certo? A gente vai fazer um diagnóstico. E eu queria saber, na realidade, se nesse seminário que está proposto, a gente vai ter a indicação de qual setor, né? Eu imagino que seja a Asplan aí, mas quem estaria encarregado desta vinculação, dessa liberação, entendeu? Ou nesse seminário, como é que vocês vão definir o setor, né, ou a pessoa, né, o servidor da secretaria que vai estar em contato com a gente? A gente precisa, por exemplo, esse acesso, eu vou precisar fazer via ofício, como é que vai ser mais ou menos essa tramitação? Flávia, licença, eu peço licença para responder, professora Jussara. A Comissão de Projetos da Secretaria elaborou um plano de atividades, né, um plano de trabalho de atendimento aos pesquisadores externos, que é justamente o que eu vou apresentar para vocês daqui a alguns minutos. Se vocês preferirem, já posso começar a apresentar agora, caso alguém não tenha dúvidas, mas ele norteia o trabalho, né, ele orienta o trabalho tanto da Secretaria, dos técnicos que ficarão responsáveis pelo atendimento aos pesquisadores, né, dos departamentos específicos que serão designados, né, escolhidos pelos pesquisadores e já apontados no início do contato com a Secretaria, e dos pesquisadores especificamente dentro de algumas atividades que foram estabelecidas em comissão para que a gente, né, conseguisse acompanhar de fato o que está sendo pesquisado e tivesse acesso ao produto final. Certo. Então, eu posso passar isso para vocês. Na verdade, a gente fez em forma de tabela, é um documento interno, mas aí a gente pode fazer um ajuste e, inclusive, encaminhar para cada um de vocês, para que vocês tenham esse roteiro de maneira mais fácil. Perfeito. Dani, eu posso falar? Pode sim. Pronto, alguns pesquisadores aqui. Flávia, eu não indiquei bolsista. Pessoal, ó, indicação do bolsista, eu falo do pessoal que é P1. P1, a gente conseguiu contratar logo agora é dezembro, para pagamento de janeiro os bolsistas. Pessoal P2, eu ainda vou encaminhar e-mail, né, solicitando a indicação. Então, P2 pode ficar calmo, entendeu? Que a gente vai mandar e-mail pedindo a indicação do bolsista. Perguntaram aqui, Flávia, eu posso indicar o bolsista em outra etapa? Pode, não tem problema. Eu vou indicar o bolsista no terceiro mês, no quarto mês do projeto, não tem problema. Tá? Deixa eu ver mais se tem aqui alguma coisa no chat. Mais alguma dúvida, Flávia, gente? Eu vou fazer uma pergunta. O pagamento dos bolsistas precisa necessariamente ser em janeiro, ou, já que a gente tem a flexibilidade de iniciar o projeto, por exemplo, a minha proposta é iniciar em fevereiro, então o pagamento dos bolsistas poderia ser a partir de fevereiro, é isso? Sim. No caso, a senhora vai dizer que o pagamento dos bolsistas vai se dar a partir do mês de fevereiro. Certo. E tem um prazo para indicar os bolsistas, passar os dados? Vocês vão dar um prazo para isso? Eu vou passar um prazo para vocês, como eu fiz com o pessoal da P1. Tá, joia. Obrigada. Viu? Tá bom. Flávia, bom dia. Seguindo a pergunta da professora Mariana aí, então a gente tem que indicar quando que a gente gostaria que os bolsistas passassem a receber essa bolsa, nesse caso? Porque assim, os meus bolsistas, eles já foram, já encaminharam, já tramitaram, já abriram conta e tudo mais. Mas como então, a gente... Então, a senhora é P1, né? Oi?
P1 Renata Lopes Siqueira. Eu entrei junto daquele processo de ampliação do recurso. Então, acho que eu sou P2, não? P2, isso. Certo. E aí, esses P2 não está previsto receber agora em janeiro? Eu não solicitei ainda a documentação de bolsista P2, professora. Porque quando eu fui aí para poder pegar a declaração, aí eu perguntei informações acerca dos bolsistas e a orientação que me deram foi que os bolsistas também encaminhassem os mesmos documentos que eu e que eles fossem buscar a declaração. Eles já foram buscar a declaração e já abriram suas contas também no Banes, por isso que eu estou perguntando. Pronto, ótimo. E aí, agora, o que acontece? A previsão da senhora, que a gente pode resolver caso a caso, a previsão que a senhora quer que eles comecem agora, no início do projeto? Oi? A senhora, a sua programação é que eles iniciem o projeto junto com a senhora? Na verdade, a gente está fazendo uma reunião hoje, eu posso te dar essa resposta amanhã. Porque a gente está na iminência aqui de um recesso e eu receio perder tempo por conta do recesso, entendeu? Então, talvez a gente vai reprogramar para iniciar no que vem, mas aí eu entro em contato com você por e-mail e aviso. Porque nesse caso, o que eu estou entendendo é o seguinte, que a gente tem que comunicar quando a gente deseja iniciar com os bolsistas, não é isso? Isso, porque como o pessoal P2, os projetos tiveram alguns cortes, então, alguns pesquisadores fizeram cortes justamente em bolsa. Então, tem pesquisador, Flávio, eu quero começar logo, porque o bolsista vai fazer revisão bibliográfica, mas eu não preciso no final. Tem pesquisador, não, eu vou querer nos últimos 6 meses para me ajudar. Então, vai de cada projeto, só que eu preciso saber, né, para colocar o bolsista na folha no momento correto. Tá certo. É porque a gente formalizou, porque eu havia entendido que era para formalizar de imediato. Mas aí, então, hoje, eu te mando um e-mail até amanhã já falando quando que eu vou iniciar. Tá ok? Obrigada. Não, nada. Flávia, desculpa, eu teria uma dúvida ainda, se me permite. Você fez observação, antes de qualquer coisa, bom dia a todos, bom dia, cumprimentar aí ao pessoal, colegas da FAPTEC, cumprimentar o professor Ricardo e demais colegas da Secretaria de Educação, professor Gladstone, representando a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal, e demais colegas da nossa querida Universidade Federal Sergipe e outras instituições. Bom dia a todos e a todas. Flávia, a pergunta é a seguinte, já temos uma data específica da assinatura do contrato, eu sou PI, né, essa primeira pesquisa, e eu já, inclusive, já estou prontinho aí para fazer a primeira já reunião com os nossos alunos. E só efeito de legalidade mesmo, qual é a data da assinatura desse contrato? Até mesmo porque vamos entrar aí já em período de recesso na universidade, nosso trabalho continuará, não é isso? E o professor Ricardo fez uma sinalização de prorrogação, mas pelo que eu entendi do termo de contrato que nós assinamos, o contrato é de 18 meses, correto? Então, existe alguma possibilidade de esticar esse prazo, mesmo que não tenhamos bolsa? Porque pelo contrato são 18 meses. E assim como, acho que foi o professor colega Silvio Dolabella, que sinalizou aí uma dúvida com relação às investigações in loco das instituições de ensino, eu tenho uma preocupação muito grande, até mesmo porque nossa pesquisa é específica dessas perspectivas de didático-pedagógica no momento da pandemia, e nós pretendemos ir às escolas. E o momento é absolutamente conflituoso e complicado no país e no mundo com relação à expansão dos casos de Covid, né? Então, são 2 perguntas. A primeira delas, qual é a data efetiva da assinatura dos contratos do P1, PI, né? Essa é a primeira. E a segunda, existe alguma sinalização, possibilidade de que seja, além de 18 meses o contrato? Claro que eu tenho consciência da questão orçamentária que o projeto estabelece 1 ano de bolsas. Mas existe alguma possibilidade desse contrato ser ampliado em decorrência desse momento do avanço da pandemia e dessas questões do isolamento social? São essas perguntas. Obrigado pela atenção. Primeiro, P1 ou P2, todos os projetos precisam ser contratados agora em dezembro, seja P1 ou seja P2. Então, por isso esse corre-corre, tá?
A data eu não posso dizer, mas eu sei que vai ser ainda na próxima semana. Por quê? Está lá no termo que começa, né, ali a vigência desse projeto a partir do pagamento da primeira parcela. Então, eu estou mandando um processo amanhã. Vai empenhar e precisa ser pago. Não tem como não ser pago. Eu não posso dizer se vai ser na segunda, na terça, mas eu acredito que na próxima semana, tá? Seja P1 ou P2. Em relação, claro que é possível essa prorrogação. Alguns pesquisadores, como eu falei, já sinalizaram, Flávia, meu trabalho é dentro das escolas, eu não vou ter condição. Então, a gente só é avisar. E no momento oportuno, não adianta agora a gente propor um termo aditivo, tá? Então, vamos deixar acontecer. E quando chegar, né, mais ou menos 3 meses antes de finalizar, eu vou precisar aí de mais, justifica, vou precisar de mais 2, 3 meses para finalizar o projeto. A gente faz o termo aditivo, mas eu não posso propor um termo aditivo agora, né? Não posso propor um termo aditivo agora, mas que é plenamente possível, né, no momento certo. Contemplados, Flávia. Na verdade, a proposta não seria fazer um termo ainda, é só a sinalização por conta desse momento, para a gente se organizar, porque a gente, além dessa pesquisa, nós fazemos 200 mil coisas e uma, né, na universidade, em todos nós trabalhamos aí feito loucos, não só na universidade, nas instituições que lidam com a docência, com pesquisa, sabem muito bem disso. Né, nessa direção. Só mais uma dúvida, isso talvez é um agora, mas eu preciso depois saber a quem me dirijo para solicitar os documentos da Secretaria de Educação para a ação da minha pesquisa. Não precisa ser agora, mas eu gostaria de saber a qual telefone que eu me dirijo, eu preciso entrar em contato com você, Flávia, ou vai ser disponibilizado isso aqui agora? Eu entro em contato diretamente com o Ricardo, com a Daniela, enfim, porque nesse momento de pandemia a gente pode adiantar muitos passos na pesquisa com relação às questões burocráticas de legislação, de dados oficiais e coisas dessa ordem, tá? Então, um pouco nessa direção. E um abraço especial aí para o meu querido Paulo Rego, grande aluno do Prof. História, prazer revê-lo, meu querido Paulo. Então, aí. Dani. Pronto. Oi, Flávia. Dani, depois a gente pode ver essa questão desses contatos que você pode me passar. Pronto, e eu já, por exemplo, quando o pesquisador perguntar, eu já repasso. Pronto, ok. Mas eu já vou apresentar agora para todo mundo. Eu peço da licença que eu vou passar o documento, porque aí já vai ajudar um pouquinho a diminuir essas dúvidas. Pronto. Seguinte, esse é o plano de trabalho para suporte à pesquisa referente aos editais FAPTEC SEDUC. Né? Internamente, ele servirá para os editais, né, todos que nós publicamos e que estão em andamento e os que virão, porque ele determina as formas que os departamentos, né, internos da secretaria irão designar servidores para que eles acompanhem os pesquisadores. Então, caberá a cada departamento ou núcleo cuja representação estiver designada enquanto linha de pesquisa no edital, especificamente de 2020, recomendar um ou mais servidores, a depender da demanda, para acompanhar os pesquisadores externos que terão, né, o referido setor como tema de pesquisa. Então, assim, cada chefia ficará responsável pela indicação e informação à comissão de projetos de quem será esse técnico responsável pelo acompanhamento. Então, a coordenação de projetos, a comissão de projetos orientará esses servidores para que eles possibilitem a mobilidade dos pesquisadores externos, né, bem como supervisionar todo esse processo. O CEADES-DASE, né, que é justamente o número que eu vou passar para vocês, ele vai receber esses pesquisadores externos, o pesquisador procura este setor específico na secretaria e, a partir daí, a gente vai fazer a orientação aqui no CEADES e encaminhar, né, os técnicos responsáveis por cada setor correspondente. Então, por isso é muito importante que os diretores, né, os chefes de departamento estejam aqui hoje nesta reunião, porque é onde a gente tem esse primeiro contato em relação aos procedimentos. O telefone do CEADES-DASE é 3194-3336. Flávia, se possível, coloque aí no chat, por favor, para mim.
3194-3336, tá? É só ligar e se identificar, que aí, quando começar o trabalho de vocês, a gente recebe e encaminha. O técnico responsável, designado pela chefia da SEDUC, ficará encarregado de recepcionar o professor pesquisador ou bolsista, conhecer os projetos, né, faz parte do trabalho, conhecer os projetos cujo tema requer informações e suportes de seu setor, colaborar para a mobilidade dos pesquisadores, fornecendo-lhes o acesso aos dados, os documentos, as fontes e as pessoas a serem ouvidas, informar a comissão de projetos trimestralmente sobre o andamento da pesquisa. Aos pesquisadores externos, caberá a adequação de seus projetos, quando for necessário, às demandas específicas da SEDUC no que concerne aos valores de atualização, né, dos temas. Na verdade, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, fará, desculpe, no momento da contratação, informar trimestralmente sobre o andamento da pesquisa, estar à disposição desta secretaria para eventuais discussões sobre os projetos e apresentar os resultados parciais da pesquisa, além dos produtos decorrentes das pesquisas finalizadas. Então, chegando à SEDUC, mais uma vez, reforço, né, vocês procuram, pronto, vou interromper aqui, vocês procuram o DASE, né, que é o Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, se dirigem aqui ao SEADES e a gente dá o encaminhamento necessário às pesquisas de vocês. É isso. Conseguiu, Flávia, colocar o chat? A gente vai organizar esse documento. Eu ia falar, para você repetir aqui, 3194-3336. A gente vai organizar esse documento e pode encaminhar para cada um de vocês. É isso. Porque nele a gente, na verdade, a gente precisa, né, dessas datas, como o professor Paulo Aymar falou, para, inclusive, definir quando serão as apresentações, né, quando é que a gente vai conhecer sobre o andamento dos projetos, para se colocar à disposição. Então, a gente manda para vocês, certo? Previamente, e aí depois a gente faz os ajustes necessários em relação a isso. Pronto, pessoal, alguma dúvida? Daniela? Oi, professor. Então, eu poderia abrir um e-mail específico de contato da comissão ou deixar o de vocês. Pronto, você tem toda a gente aqui já, porque também é o do setor. Já que eu estou deixando o telefone, então a gente pode fazer, não sei, para agilizar. Não, o telefone não usa mais. Tem gente que nem tem mais aqui telefone. Aí bota o e-mail, o Instagram, tudo que for interessante aí de contato. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem pessoas específicas nos departamentos. A professora Jussara ali estava perguntando do orçamento, da Asplan. Aí o orçamento vai ser na Asplan. Na Asplan tem uma pessoa lá designada pelo Aristóteles, que vai ficar acompanhando. Então, era bom que tivesse a lista dessas pessoas também, em algum momento, para disponibilizar, porque o pesquisador comunica para vocês, mas ele já pode ter um contato mais direto, desde que vocês também saibam esse fluxo de comunicação, né, para não se perder. Sim. Vamos ver como estrutura da melhor maneira possível, o pessoal ter acesso e a gente conseguir ter esse trabalho mais fluido. Pronto, professor. Inclusive, é bom que fique aqui, né, pactuado que os diretores, eles encaminhem o nome, né, desses representantes. A gente tem aqui técnicos ligados à CODIN, ao Departamento de Alimentação Escolar, DITRAN, DIT, NIJET, Asplan, Censo. Então, assim, são vários setores que estão contemplados enquanto linha de pesquisa, né? E aí a gente precisa do nome de cada um deles, e a partir de então a gente já faz esse encaminhamento da maneira correta. Pronto, a gente encaminha a lista também pelo e-mail, né? Vocês podem anotar, porque como eu estou pelo celular, eu não consigo fazer essa... Mas aí eu posso passar para a Flávia, mas o nome é seades.base@gmail.com. Vou anotar aqui, deixa eu tentar. E aí vocês podem... a gente pode encaminhar esse documento para vocês via e-mail. Mas podem ligar também, professor. O pessoal liga muito para cá. Liga muito para o 3194. Enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando em relação ao trabalho interno da secretaria. Né? E enquanto isso, a gente vai conversando.
Pronto. Bom, eu acho que está ok, né? E aí as dúvidas, a gente vai deixar os contatos todos. A estruturação nossa é, de fato, no sentido de que a gente tem um cronograma, né, de acompanhamento, ou seja, fazemos o primeiro seminário, esse Marco Zero, que é aquele momento que os pesquisadores apresentam de forma muito breve, né, os projetos, até para as áreas técnicas da secretaria, que são esses técnicos que vão estar com vocês, interagindo com vocês. Muito menos no sentido de fazer cobrança, tudo mais acidose ou coisa do gênero, e muito mais no sentido de entender qual é o problema de pesquisa que está colocado por vocês a partir da demanda e oferecer algumas considerações em relação às necessidades da secretaria. O objetivo é que a gente tenha aí canais que, de fato, a gente consiga fazer com que esse canal possa absorver, né, aquilo que está sendo colocado no projeto, mas possa também fornecer para o pesquisador, né, a visão da secretaria e dados que são necessários durante o projeto de pesquisa. Então, para pontuar para vocês, essa estrutura de acompanhamento é uma coisa que a gente está insistindo muito aqui dentro da secretaria, que não seja, né, eu falei isso com a Daniela, lá a gente organiza toda essa demanda da secretaria, mas internamente os projetos eles já passaram nesses setores. Então, os projetos da área de computação já passaram lá no pessoal de TI. Os projetos da área pedagógica já passaram também aqui no Departamento de Educação, e por aí vai. Então, esse pessoal que já olhou rapidamente os projetos para ver se estava alinhado ou não, é o mesmo pessoal, provavelmente pode ser o mesmo técnico ou algum outro técnico do setor, mas é esse pessoal que vai estar em contato aqui com a nossa comissão, para não ficar descentralizado. Então, a gente centraliza aqui o contato na nossa comissão de projetos, que é com a Daniela e com o Paulo, mas a partir do contato com eles, eles fazem essa articulação com os técnicos aqui internamente. Então, vocês vão ter contato formal, digamos assim, aqui com a Daniela, com a Flávia lá na FAPTEC, mas o contato técnico, né, de orçamento, vai ter contato direto com o técnico de orçamento, de engenharia, direto com o técnico de engenharia, por aí vai, tá? Então, a gente vai colocar isso de antemão. Também aproveito para agradecer aqui a colaboração, contribuição dos departamentos da SEDU, que alguns deles estão aqui, a professora Ana Lúcia, que eu estou vendo aqui, o Departamento de Educação, e alguns outros departamentos, mas não vou ficar citando todos aqui não, tem uma equipe boa aqui acompanhando isso, e é dar esse informativo para vocês, né? A forma que a gente encontrou, que a gente acha que pode realmente ter um desdobramento importante aqui dentro da secretaria, esse contato com as áreas técnicas. Ok? Está da nossa parte aqui esclarecido. Não sei se teria alguma dúvida, alguma consideração adicional aí para o Sr. Gladstone. Caso contrário, quero só agradecer imensamente. A gente se propôs aqui nesse horário de 8 às 9, acho que cumprimos adequadamente. E aí ficamos à disposição e deixamos aí, vamos fazer esses contatos, inicialmente lá com a FAP, né, para procedimento de contratação. Isso é tudo com a FAP, contratação, pressão de contas, os procedimentos todos. E aqui internamente a equipe técnica vai estar à disposição. Tá? Ok? Obrigado a todos, imensamente. Obrigado mais uma vez à equipe da FAP, na pessoa da Flávia, todo o pessoal lá. E aqui internamente a equipe aí de todos os diretores e a equipe de projetos aí na pessoa da Daniela e a professora Eliane, que estava por aí também. Nós já passei uma outra demanda aqui, quando a gente está fazendo, provavelmente ela vai ter que resolver. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Até mais.
Bom dia, tchau. Bom dia, Carlos. Até mais.